Oi pessoal, o tema da nossa videoaula de hoje é partida estrela-triângulo em motores elétricos. Primeiro vamos fazer uma pequena revisão sobre corrente alternada trifásica. Então a corrente alternada nada mais é do que uma associação de três correntes alternadas defasadas de 120 graus, ou seja, 1/3 do período. Disse que o sistema trifásico está equilibrado quando as três correntes associadas possuem o mesmo valor e a mesma defasagem entre elas. Então aqui no nosso exemplo, nós temos uma tensão senoidal e cada fase está defasada de 120 graus, compondo a corrente alternada trifásica. O que vem a ser a ligação estrela? Então a ligação estrela ela se caracteriza por possuir um ponto comum entre as três fases. E neste ponto pode ou não ser ligado um condutor denominado de neutro, caracterizando assim dois tipos de ligação. Uma ligação estrela com neutro ou ligação estrela sem neutro. A mais usual é a estrela com neutro, tá? Uma vez que o desequilíbrio entre as fases é normalmente insignificante. As relações entre as tensões e correntes de linha e de fase são dadas por... Então aqui nós temos, primeiro vamos ver como é que é a ligação. Então a gente tem os três enrolamentos dos motores. Observe que cada enrolamento é numerado. Ó. Tem que ser observado as fases, tá? R, S, T. Então na fase R nós devemos ligar a bobina 1, 4, no S a 2, 5 e no T a 3, 6. E aí, juntando elas aqui, ó, aqui pode estar ligado a ponto nenhum ou ligado a um neutro, tá ok? E aí nós temos que a corrente de linha e a corrente de fase que passa em cada bobina é a mesma. Porém, a tensão entre duas fases é diferente da tensão em cada bobina. Então aqui a tensão entre duas fases a gente chama de tensão de linha. E a tensão em cima de cada bobina é chamada de tensão de fase. E a relação entre elas é a tensão de linha, por exemplo, se a gente aplicar 380 aqui, quanto vai valer a tensão de fase? É raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então a tensão de fase vai ser tensão de linha dividido por raiz de 3, que vai dar 220. Então se eu aplicar 380 aqui, eu vou ter 220 em cada bobina. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que um motor elétrico trifásico conectado em estrela é ligado a uma rede trifásica de 220 volts. Qual é a tensão corrente em cada enrolamento, sabendo que uma corrente de linha é igual a 10 amperes? Ou seja, cada linha lá na entrada está puxando 10 amperes. Então, a gente tem que lembrar que no caso de ligação em estrela, correntes são iguais, então a corrente de fase é igual à corrente de linha e vai valer 10 amperes. Porém as tensões são diferentes, a tensão de linha é sempre superior à tensão de fase, quando a ligação é em estrela. Então no caso, se a gente tiver uma tensão de linha de 220 volts, a tensão de fase vai ser 220 volts dividido por raiz de 3, ou seja, 127 volts. Agora vamos ver como fica uma ligação em triângulo. Então, na ligação triângulo, os três enrolamentos são ligados num circuito fechado e as relações entre as tensões em corrente de linha e de fase, vamos ver abaixo. Então, no caso aqui, ó, como é que vai ser ligada as três bobinas? Então, a gente vai ter aqui, ó, lembrando que a 1 e 4 está no R, a 2 e 5 está no S e a 3 e 6 está no T. Aí a gente deve depois fazer as conexões do 1 para o 6, interligar eles, do 2 interligar o 4 e o 3 interligar no 5. Aí a gente está fazendo a ligação triângulo. E neste caso, a tensão aplicada em cima de cada bobina é a própria tensão de linha. Então, se nós tivermos uma tensão de linha de 220,
nós vamos ter também uma tensão de fase de 220. Porém, a corrente de linha, ó, é superior à corrente de fase, ou seja, ela vai chegar aqui e vai se dividir. Então vai passar menos corrente nas bobinas do que está puxando da linha. Ok? E a relação então fica que nesse caso a tensão de linha é igual à tensão de fase e a corrente de linha é raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase. Ou a corrente de fase é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Vamos ver um exemplo. Suponhamos então que nós temos um motor elétrico trifásico conectado em triângulo, ligado numa rede trifásica de 220 volts. Se a corrente de linha for igual a 10 amperes, qual é a tensão e a corrente em cada enrolamento? Então aqui a gente tem que lembrar, se é ligação triângulo, o que é igual são as tensões. Então a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha, igual a 220 volts. Porém, a corrente de fase, ela vai ser a corrente de linha dividido por raiz de 3. Ou seja, se tiver 10 amperes puxando na linha, 10 dividido por raiz de 3, 5,77 amperes em cada fase, em cada bobina. Agora vamos falar um pouco sobre a partida estrela-triângulo. Então, instalações elétricas industriais, principalmente aquelas sobrecarregadas, podem ser usadas chaves estrela-triângulo como uma forma de suavizar os efeitos de partida dos motores elétricos. Só é possível o acionamento de um motor elétrico através da partida estrela-triângulo se este possuir 6 terminais e eles estiverem acessíveis e dispor de dupla tensão nominal. Como assim? O motor ele pode ser ligado em 220 ou 380 ou 380 a 660 e assim por diante. O procedimento para o acionamento do motor é feito inicialmente ligando na configuração estrela até que este alcance uma velocidade próxima da velocidade de regime. Só então a conexão estrela é desfeita e é executada a ligação em triângulo. A troca de ligação durante a partida é acompanhada por uma elevação de corrente, fazendo com que as vantagens de sua redução desapareçam se a comutação for antecipada em relação ao ponto ideal. Então aqui vai ser importante saber quando é que tem que fazer a transformação de estrela para triângulo. Durante a partida em estrela, o conjugado e a corrente de partida ficam reduzidos a 1/3 de seus valores nominais. E neste caso, um motor ele só pode partir através da chave estrela-triângulo quando o seu conjugado na ligação em estrela for superior ao conjugado da carga do eixo. O que significa? Que não pode ter uma carga muito pesada no eixo do motor, porque senão a estrela não vai dar conta de fazer essa partida. E aí a corrente vai subir demais. Devido ao baixo conjugado de partida a que fica submetido o motor, as chaves estrela-triângulo são mais adequadamente empregadas em motores cuja partida se dá em vazio. Ok? Vamos ver algumas vantagens e algumas desvantagens da partida em estrela-triângulo. Então, algumas vantagens que podemos citar são custo reduzido, elevado número de manobras pode ser feitos e a corrente de partida fica reduzida a 1/3 da corrente nominal. As dimensões são relativamente reduzidas. Algumas desvantagens. A aplicação específica a motores com dupla tensão nominal, que disponham sempre de 6 terminais. Se não tiver 6 terminais, não dá para fazer partida estrela-triângulo. O conjugado de partida fica reduzido a 1/3 do nominal. Então, se suportar isso, dá para fazer, senão, não dá para fazer. O motor deve alcançar pelo menos 90% de sua velocidade de regime para que durante a comutação a corrente de pico não atinja valores elevados, próximos, portanto, da corrente de partida se fosse feito com acionamento direto.
Se isso não for observado, toda a vantagem de fazer é perdida, tá? Tem que prestar muita atenção nisso. Então você vai ter que saber mais ou menos quanto tempo leva para aquele motor que você está dando a partida atingir os 90% para ajustar o tempo para fazer a reversão entre estrela e triângulo. Encerramos então aqui a nossa videoaula de hoje, onde falamos sobre a partida estrela-triângulo em motores e como é que são as equações estrela-triângulo para a gente poder fazer contas quando necessário. Pessoal, agradeço e até mais!